Basicamente, o que aconteceu foi entre uma transação de uma carteira fria para uma carteira quente, ou seja, uma carteira que está ali desconectada da internet e que serve para assinatura de transações, e uma carteira quente, uma carteira que está conectada à internet, que é utilizada para negociação e para transferência dos fundos da própria exchange. Ou seja, o que acontece é que a maior parte dessas exchanges, elas possuem diversas carteiras, e algumas dessas carteiras, né, pelo menos a maioria dessas carteiras, utiliza um método de multi-assinatura. O problema é que a Ethereum, ela não tem um método de multi-assinatura construído de forma tão simples, pode-se assim dizer, quanto no Bitcoin. É um pouco mais complexo. Então, por conta de ser um pouco mais complexo, isso torna mais difícil. Existe algo que diversos programadores sempre estão tentando equilibrar, é justamente o nível de complexidade e o nível de segurança. Porque às vezes você complica demais a ponto que isso torna menos seguro ao invés de manter simples. E o que aconteceu foi basicamente que durante esse processo de movimentação dos fundos que estavam dentro de uma carteira fria para uma carteira que está conectada na internet, algumas das pessoas, nesse caso o próprio Ben Zhou, tá, que é o CEO, ele tem a última chave de assinatura dentro de uma carteira multi-assinatura. Para quem não sabe, você consegue distribuir várias chaves, e para executar uma transação, diversas pessoas precisam assinar que aquela transação está correta. E o próprio Ben Zhou, ele mesmo assinou a transação, só que nesse momento que ele assinou a transação, os hackers ali aplicaram ali uma técnica bem avançada no que diz respeito à interface de assinatura da própria Bybit, tá? Então, da própria Ledger, no caso, porque foi utilizada uma Ledger. Eu cheguei até a brincar, publicando uma foto de uma Ledger antiga, não sei se é aquele tipo de Ledger que eles utilizam, talvez sim, talvez não, mas a verdade é que é muito difícil você identificar corretamente, por modo visual, qual é a assinatura que você está assinando. Inclusive, é por isso que é chamado de blind signing, né? Como se fosse uma assinatura às cegas, porque você meio que não tem de uma forma muito, muito fácil de identificar como é que aquela assinatura funcionou. Então, basicamente, todos aqueles que estavam vendo a assinatura sendo feita, né, estavam vendo a transação, eles viam o endereço correto, o valor esperado, só que a lógica do contrato inteligente daquela assinatura de transação estava adulterada, ou seja, estava diferente do que seria a lógica de transação convencional, tá? Então, provavelmente eles tiveram acesso à carteira quente de algum método online mesmo, tá? E no momento que foi gerada a transação dentro da carteira quente, que precisava ser assinado pela carteira fria, essa lógica do contrato inteligente da carteira quente estava alterada, tá? Estava camuflada ali, fornecendo o controle, o acesso a esses fundos, aos hacks lá da Lazarus Group. Então foi basicamente isso daí que aconteceu. Então eles utilizaram uma interface meio que espelhada, eu cheguei a explicar aqui na thread, tá? Uma interface que simulava a assinatura da transação on-chain como se ela fosse a verdadeira, o endereço, o endereço de envio, tá? Todas as informações, valores, a taxa de gás, etc. Tudo isso estava correto, criando uma sensação falsa de segurança. Só que, na verdade, estava correto somente a parte superficial, porque a lógica do contrato inteligente, o que ia ocasionar era que o hack, no caso, né, o pessoal do Lazarus Group, obtivesse aí o controle de todos esses fundos, né, mais de 400 mil Ethereum. E o que eles fizeram assim que assumiram o controle? Basicamente, passou algum tempo, eles dividiram, eles splitaram, né, que a gente chama de split address, que eles pegaram vários endereços aí e dividiram uma alta quantidade de Ethereum entre vários endereços. Inclusive, eles continuam ainda totalmente divididos, o que dificulta o rastreamento on-chain, até mesmo porque uma parte é enviada para exchanges descentralizadas, outra parte é enviada para mixers, outra parte eles tentaram executar através de swap de Ethereum para Bitcoin também. Isso foi uma das coisas que eu cheguei a relatar no meu Twitter, e por isso que isso torna cada vez mais difícil de rastreamento. Entretanto, nem todos os fundos estão na posse deles, tá? Eu não sei qual é o valor exato, mas a última vez que eu vi era cerca de 30 ou era 40 milhões de dólares, o que é bem pouco ainda, não é? Porque foi mais de 1 bilhão. Mas alguns milhões de dólares já tinham sido bloqueados pela USDT, pela Circle e por exchanges que tiveram contato aí com esses fundos. Obviamente, todos esses fundos, todos esses Ethereums, né, já estão blacklisted, que a gente chama, eles já estão tagueados. Então, todas as vezes que eles fizerem interações on-chain dentro de protocolos, obviamente, em protocolos centralizados, como plataformas de DeFi, exchanges centralizados, é mais difícil, através do back-end, fazer esse bloqueio.
obviamente não deveria poder fazer esse bloqueio, porque é uma exchange descentralizada, só que no front-end eles podem tentar minimizar essas transações que esse indivíduo quiser fazer nessas plataformas de DeFi, tá? Quem foi que achou toda essa situação? Foi basicamente o ZachXBT, como o Vinícius falou, ele que já tinha solucionado diversos outros hacks dentro do mercado, e ele fez isso através do fluxo on-chain que essas carteiras fizeram em relação a outros hacks que ocorreram anteriormente, como por exemplo esse que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, é basicamente o fluxo que aconteceu da Bybit e também do hack da BinkX e da Femix. Você pode ver que os endereços de transferência, eles caem também nos mesmos endereços que foi utilizado aqui no hack da Bybit. Ou seja, as moedas que tinham sido roubadas da Femix e também que já tinham sido roubados em 2024 da BinkX, caíram nos mesmos endereços que foi agora do roubo da Bybit. Ou seja, quando você tem todo esse rastro on-chain, todo esse fio, não é? Você vai seguindo ali aquele rastro de migalhas e no momento que eles se juntam, que eles se condensam em um único endereço, você consegue identificar quem é o indivíduo por trás dessa transação. Esse é o mesmo tipo de técnica que eu já apliquei outras vezes para tentar solucionar alguns rastreamentos on-chain, não nesse nível, tá? Até mesmo porque eu nunca me interessei também nessa parte de hacks, mais porque isso demanda um tempo extremamente absurdo, mas o Vinícius sabe aqui, inclusive na semana passada a gente esteve conversando sobre isso, uma baleia na Ethereum que tinha feito uma compra, e eu levei mais ou menos uns 40 minutos até descobrir quem era a baleia mesmo, quem é de fato, tá? Quem é a pessoa. A pessoa, né? Não tô falando quem é o endereço, não. Tô falando de quem é a pessoa, tá? Então, nome e informações. Obviamente, isso é uma parte que eu acho mais complicado em termos de análise on-chain. Eu já expliquei pro Vinícius, já expliquei para nossos assinantes também, porque existe um limiar, existe um limite onde o rastreamento on-chain começa a interferir dentro da privacidade. Esse eu acho que é um limite que deve ser respeitado, que deve ser compreendido, e doxar indivíduos na internet, eu acho isso danoso para o mercado como um todo, tá? Então é por isso que eu já critiquei várias vezes a Chain Analysis por ajudar governos a doxar indivíduos, obviamente não nesse tipo de caso, tá? Nesse tipo de caso aqui nós temos um indivíduo que utilizou da análise on-chain para solucionar uma questão de um roubo, tá? Roubo de usuários, tá? Porque, obviamente, a Bybit faz as reservas, tá? Eles mantêm ali, fazem a custódia de fundos de usuários. Então, no final das contas, esses hackers da Coreia do Norte estavam roubando os usuários da Bybit. Não é só roubaram a Bybit. Não, eles roubaram milhares de pessoas que utilizavam a plataforma da Bybit. Então, nesse ponto, eu acho que faz sentido esse tipo de doxação aqui através da análise on-chain, tá? Dentre os indivíduos aí, obviamente, está o Park Jin, que é um dos membros de mais alto nível aqui desse Lazarus Group, e ele, inclusive, é procurado pelo FBI, tá? Então, nós não sabemos onde é que ele está, porque ele é um indivíduo procurado internacionalmente, inclusive pela própria Interpol, e junto dele tem, obviamente, outros indivíduos. Ele não fez isso sozinho, certo? Eles também já tiveram aí atrás de ataques contra a Sony Pictures e até mesmo o Banco Central de Bangladesh. Eles já chegaram a fazer esse tipo de... Então, nós estamos falando de um grupo hacker bastante conhecido no mercado e que tem um nível de experiência em relação a isso bastante alto. Obviamente, isso é meio difícil de falar com precisão, mas existe uma probabilidade bem alta de esse grupo hacker financiar o próprio governo da Coreia do Norte, tá? Então, eles fazerem esses hacks aqui a mando do próprio governo. Devido a toda essa situação, devido a todo esse caso, não é? Muita gente sacando, muita gente com medo, muita gente receiosa de que isso seria a próxima FTX, de que isso seria um evento igual ao da FTX. Eu cheguei na sexta-feira, enquanto ainda estava acontecendo as coisas, eu cheguei a citar lá no grupo do Block Trends Pro, que isso não era FTX, tudo aquilo que eu estava rastreando on-chain, eu estava fazendo em tempo real ali junto do pessoal do Block Trends Pro, e tudo aquilo que eu via tinha diversas diferenças entre o que era FTX e o que do que foi esse hack da Bybit, tá? São contextos bem diferentes, e eu não tô falando só de contexto no sentido de como é que aconteceu, eu tô falando de contexto on-chain, das reservas on-chain, eram bem diferentes. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar a diferença entre as reservas da Bybit e as reservas da FTX para vocês daqui a pouco, tá? Mas basicamente, esse medo, esse FUD que foi gerado, acabou ocasionando no maior saque que a Bybit já teve da sua história, tá? Foram mais de 20 mil bitcoins que saíram das reservas da Bybit. Deixa eu até colocar aqui, ó.
Vocês podem ver que em novembro de 2022 tinham ali cerca de 39 mil bitcoins dentro das reservas da Bybit e quase menos de uma semana depois foi ali para 25 mil, depois caiu para 20 mil. Então, no total, a gente pode ter uma queda de aproximadamente 18 a 19 mil BTC, tá? Dessa vez, a quantidade caiu aí de 70 para 49. Então, obviamente, mais de 20 mil bitcoins que foram retirados da exchange somente durante este final de semana, tá? Então, isso foi um fluxo bem alto, vocês podem ver aqui no Netflow total. Deixa eu mostrar no Netflow para vocês verem como é que fica ignorante essa barra vermelha. Não sei nem se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tem basicamente uma barra vermelha que vem aqui até aqui embaixo. Então ela nem foi comparada com nada que aconteceu em toda a sua história da própria exchange aqui em termos de fluxo de saques on-chain. Foi basicamente a maior corrida bancária, pode-se assim dizer, em relação ao volume que foi retirado, tá? Mas continuando aqui, um dos pontos bem interessantes foi essa live que o próprio Benzou fez, abordando que mesmo que eles não recuperassem todos os fundos, a exchange ainda iria se manter solvente porque eles possuem caixa, eles possuem reservas estratégicas lá que estão em dólar. No caso aí, a gente conseguiu obter informações, até porque, para quem não sabe, eu não vou esconder esse fato, nós já tínhamos uma parceria com a Bybit, nós já falamos de Bybit aqui diversas vezes no canal, e obviamente não é porque a gente teve parceria com a Bybit que a gente iria evitar ou restringir o tipo de informação que nós fluímos aqui. A nossa área de estudo, nossa área de research é completamente independente e nós focamos nas informações que são do mercado e, obviamente, tudo aquilo que a gente está dizendo aqui é o que foi refletido pelo mercado, foi refletido on-chain. Foi bem interessante eles terem feito essa live porque eles trouxeram informações para o mercado também do que eles iriam fazer em relação a manter os níveis de reserva estáveis para conseguir manter aí os saques on-chain. E eles fizeram isso basicamente através de parceiros, provedores de liquidez, market makers, etc., para conseguir aí meio que tomar um empréstimo, né? Pedir emprestado Ethereum para manter as reservas. Pelo menos 80% das reservas em Ether que tinham sido perdidas, eles rapidamente conseguiram entrar em contato ali com os parceiros que forneceram essas reservas no modo de empréstimo, tá? Então, nesse momento, existe Ethereum lá, e eu vou daqui a pouco chegar nessa situação, vou chegar nesse ponto, que é a recuperação, né, a restauração de fundos no que diz respeito à manutenção da solvência da própria plataforma. Eu tinha nos falado antes, a questão de como o Benzou, ele agiu na gestão de crise rápido, né? Então, ele acabou dando uma aula para o mercado como um todo, né? Porque outras corretoras podem passar pelo mesmo problema. Esse é um estudo de caso. Ele foi, cara, 1-2 horas depois ele já estava respondendo as perguntas, já tinha corrido atrás de empréstimos para garantir os fundos e abriu para público geral para responder ali a questão das perguntas, as dúvidas das pessoas, dos investidores. Em termos de transparência, velocidade de resposta e principalmente o nível das informações que foram trazidas para o mercado, eu acho que assim, realmente a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles trouxeram muitas informações rapidamente. Ou seja, eles falaram, olha, fomos hackeados, aconteceu isso aqui, nós já estamos correndo atrás, e tudo isso dentro de uma live e publicações que eles fizeram, tá? Então, esse foi um lado bastante positivo. Não estou dizendo aqui que julgando o valor da Bybit ou algo assim do gênero, isso é simplesmente aquilo que eles executaram durante esse processo. E, inclusive, hoje, agora pela manhã, eles revelaram, né, anunciaram a prova de reserva mais atualizada, que foi atualizada ontem, né? Então, agora pela manhã, eles já fizeram esse anúncio. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu avançar aqui. Essa prova de reserva foi auditada pela Hacking, mas se você está pensando, Cauê, beleza, você contrata uma firma que audita, eles dizem que estão lá, você diz que eles disseram que estão lá e pronto, tá tudo certo, e vocês acreditam. Não é assim que funciona, tá? A prova de reserva necessita ter uma árvore de Merkle, ou seja, você precisa construir um método de transparência dos endereços on-chain e você publica esses endereços on-chain. Então, eu vou abrir aqui a prova de reserva atualizada de ontem e você pode ver aqui que tem toda a explicação
junto da auditoria da Hacking. Obviamente, se fosse somente a Bybit fornecendo seus endereços, já seria positivo, mas quando você adiciona uma empresa, que para quem não sabe, a Hacking é uma empresa de cibersegurança que fornece serviços para o mercado cripto como um todo, exchanges, market makers, fundos, ETFs, etc. Então é uma empresa já bastante especializada, e eles explicam que toda a parte de como é que a metodologia é executada, tá na prova de reserva, que inclusive aí é um ponto positivo que surgiu após a FTX. Então, para quem não sabe, para quem nunca tinha ouvido falar, as exchanges hoje, elas executam algo chamado prova de reserva, que é basicamente uma forma de provar, tá, aquilo que eles possuem on-chain.